Estamos de volta com Educação e Saúde, que hoje fala sobre longevidade. Ao meu lado está o médico Antônio Neves, especialista em gerontologia e geriatria. No bloco anterior estávamos falando sobre algumas doenças que acometem mais os idosos. A principal, ou é que é mais falada, né, na mídia, é o Alzheimer, como o senhor estava explicando aqui. Mas existem outras preocupações também para aquelas pessoas que já passaram dos 60 anos, principalmente. É verdade, nós temos a questão dos cânceres, né? Nós temos a questão da depressão, que está aí muito bem falada, que compromete o tempo de vida e a qualidade de vida. É bom salientar que o processo de envelhecimento é algo dinâmico, é progressivo, não para, e a gente tem que entender um pouquinho melhor ele, se você permitir. Pois não. Vou fazer essa analogia, talvez a primeira vez. Você tem uma matriz, papel, você está na mão. Você tem uma matriz na gráfica que ela imprime aquele papel, seu DNA, e você nasce. Você nasce com aquela matriz, com aquele papel original. E à medida que a gente vai envelhecendo, desde esse nascimento, né, desde cedo, a concepção, início, até antes, até no feto, você está desenvolvendo, essa matriz ela gera ali, o crescimento nosso vai agora através de cópias. As células vão se multiplicando, certo? E você vai tendo uma tendência a diminuir o telômero, que é o protetor do cromossomo, e é como se a gente fosse feito numa matriz perfeita, e de repente, para desenvolver, crescer e envelhecer, nós fôssemos a cada dia sendo multiplicados em uma xerox. E a célula multiplicada, ela nunca é igual à primeira, você vai perdendo informação. E esse perder informação compromete a competência celular. E além disso, essas células ainda começam a depositar toxinas nelas, metais e diversos processos, os tecidos em volta da célula, né? No cérebro, por exemplo, a glia, o tecido que sustenta os neurônios, todos esses tecidos começam a acumular toxinas, por isso que é importante aí a base evitar dos diversos metais, todos os tipos de toxina, e está sempre fazendo exames, avaliando toda essa questão, né? E essas células vão perdendo perfeição e isso aumenta o risco de várias doenças, não somente o Alzheimer, como a degeneração celular, os cânceres, você tem os fatores que precipitam isso, que podem ativar genes, que a pessoa tem uma predisposição genética a um câncer, ele pode exacerbar, depender de um precipitador, que pode ser um conservante, pode ser qualquer fator externo, ou você pode ter, casualmente, uma multiplicação errada dessa célula, e essa cópia sai errada e se começa a se multiplicar de forma errada, e você tem então a formação do tumor do câncer, que aí é algo que também incide a partir dos 40 anos de idade, com maior incidência. Você tem, exemplo, a preocupação de câncer de próstata no homem, de câncer de mama na mulher, e o câncer de pele, né, não melanoma, que está presente em ambos e cresce muito. Você tem diversas causas. Recentemente, dando uma notícia nova aqui também, a própria Anvisa, voltando aqui, colocou que a hidroclorotiazida, que é um medicamento muito utilizado no Brasil, aumenta o risco de câncer de pele. E pouca gente sabe disso. Então, esse medicamento é indicado para qual situação? Hipertenso. Então a gente tem isso aí, então a gente tem novidades. Então a gente tem que ter o estudo sobre o envelhecimento humano e os causadores de doença tem que ser feito a cada dia. O profissional médico tem que estar se atualizando nisso, passando o paciente, tentando corrigir, minimizando os riscos das doenças, inclusive dos cânceres. Então a gente tem essa incidência de câncer que cresce e o principal fator ainda externo que pode ajudar a um erro maior celular de multiplicação são os alimentos. E a gente tem que estar atento a tudo isso. A questão dos agrotóxicos tem crescido no país, é uma polêmica crescente. E aí o conselho nosso, né, lave bem os vegetais. A boa lavagem dos vegetais retira em torno de 80% dos pesticidas, dos agrotóxicos. Não precisa estar exagerando com substâncias diferentes. Tem que ter cuidado, tem crescido no consultório o excesso de iodo nos exames de paciente, porque o pessoal tem lavado com soluções de Lugol, de iodo, ouve na internet, no YouTube, e é um exagero no uso hoje, e talvez não tenha enxaguado direito, e a gente está com excesso já, pessoas com tireoide atrofiada, com excesso de iodo na dosagem do sangue, tem pessoas que nunca dosaram o iodo, né, como nunca dosaram o alumínio, são coisas que a medicina fica seguindo, a gente precisa atualizar no Brasil, modificar, porque nós temos que seguir o que o mundo coloca. O SUS está acompanhando isso? Para você ter uma ideia, Silva Júnior, nosso país, o que é o Brasil em desenvolvimento, para você ter uma ideia até de ideias, o Brasil exige que o nosso sal seja enriquecido com iodo, porque nosso solo tem pouco iodo, a falta de iodo leva ao hipotiroidismo, que é o aumento com o bócio, que é o aumento da tireoide. Isso já tem décadas. Esse mesmo Brasil, o governo, não exige à Agência Nacional de Saúde que os planos de saúde venham a fazer a cobertura financeira do exame da dosagem do iodo. Cobre a dosagem de cobre, de alumínio, e o iodo, que é tão importante, que ele exige que seja colocado no sal, não é regulamentada a obrigação dos planos cobrir. E aí vem um mau hábito, né?
de às vezes os médicos seguirem regras de plano. É importante não estar seguindo somente regra, porque às vezes você fica castrado na conduta e deixa de avaliar situações que possam ser importantes para o paciente, que vai além. E às vezes o custo não é grande. É isso que eu ia perguntar. O custo não é grande. Então, esses exames não custam uma fortuna. Mas você não assiste no dia a dia as pessoas dosando o iodo. E são centenas de pacientes com hipotireoidismo. Eu peguei recente paciente com a glândula atrofiada, o iodo lá em cima, com dosagem normal até 110, na maioria dos laboratórios, com iodo de 2.000, 3.000, 7.000 de iodo. E aí o que é que está acontecendo? Então aí a gente começa a investigar, podem estar enriquecendo, lavando em excessos, alimentos... E tem uma cultura do iodo também. Exagero. Então essa cultura chegou... No YouTube, na mídia. Isso, essa cultura, a questão de saúde pública chegou e eu estou investigando. Parece-me que tem até um excesso de lavagem com solução de iodo e das plantas ditas orgânicas, às vezes não é orgânica, às vezes a pessoa está vendendo aquilo. E alguns pacientes cheguei à conclusão que a fonte talvez tenha sido os vegetais, que colocaram em banho com solução de iodo e que trouxeram excesso de iodo. E não há dosagem no dia a dia. Então a gente tem que olhar tudo isso, hoje influencia nesse processo de envelhecimento, que é dinâmico, que as pessoas estão procurando soluções mágicas e às vezes estão entrando em armadilhas. E a gente tem que no consultório estar corrigindo, porque a gente tem centenas de vídeos de não médicos falando sobre saúde. Você tem no Brasil um desemprego grande, pessoas inteligentes desempregadas que começam a aprender sobre saúde, falar sobre saúde, mas não praticam. E é na prática que você vê a verdade. Então você vê, às vezes, discursos bonitos, bem feitos em mídia, em YouTube, aquela história toda, mas há informações, meia informações. E meia informação não é a verdade absoluta. É a meia informação. Então a gente tem que estar, para poder estar esclarecendo isso. Tem muita informação a ser dada, né? Compreendo. Sobre esse envelhecimento. Falando nesse assunto aí de muita informação, né? Existem até pessoas que têm diploma, né? Da medicina, mas isso não significa que ele é um especialista naquela área, né? Não existe, né? É verdade, porque também existe. Está cheio de doutor longevidade aparecendo por aí, e não é geriatra, não é gerontólogo, e aí também tem, dentro da própria medicina, você começa a assistir, às vezes o profissional começar a falar em longevidade e não ser o especialista, também acontece, isso tem acontecido. Doutor, rir ainda é um bom remédio? Pronto, você colocou muito bem. Tem um fator, gente, você começou o programa perguntando o que é que influencia o processo de envelhecimento. Eu puxei alimento, hábitos. Tem algo que vai ajudar você a conseguir se alimentar melhor, aderir a uma atividade física, ter um bom sono, manutenção de uma boa memória, manutenção de uma boa imunidade, conseguir envelhecer mais e melhor. E esse fator é o humor, certo? O bom humor. Já tem estudos recentes mostrando que as pessoas otimistas vivem cerca de 15% a mais que o restante da população. Então, manter o bom humor. E aí o alerta grande, as pessoas às vezes não sabem, elas estão, e aí o processo de envelhecimento, a gerontologia estuda também o envelhecimento psicológico, que vai desde a infância, o que você aprendeu, valores, né? Traumas que ficaram na infância, que perduram e tiram sua paz depois dos 40, 50, 60, pessoas que estão tendo pânico, estão tendo insônia, crises de ansiedade, alteração de humor, depressão, desânimo, vontade de chorar, irritabilidade. Então tudo isso, isso vai produzir cortisol em excesso, que você já sabe, é um chavão, vai acelerar o envelhecimento, trazer risco de doenças. E aí o que fazer? A gente tem que tratar, a gente tem que buscar soluções. Tem pessoas que conseguem, através de alternativas, mudar hábitos, conceitos, forma de pensar. Eu sou o que faço e sou o que penso. Então, é importante entender, essa questão de ser feliz, de estar bem, de ter esse otimismo, é uma das coisas, um dos segredos, gente, é viver para frente. Isso o pessoal fala muito livro de autoajuda, muita gente falando, mas é uma verdade. E como fazer isso? Algumas pessoas não saem do passado, não têm paz, não mantêm um bom humor, guardam mágoas, ressentimentos, sentimentos de culpa. Você falou em Bíblia, está lá na Bíblia, que saber perdoar é muito importante. Isso. As pessoas que perdoam infartam menos. Está provado em um estudo recente, tem menos infarto. Então, para ter menos doença, então o que acontece? Se você não consegue fazer isso e tem um sentimento negativo e você está desenvolvendo tipo uma psicose, você tem que procurar um tratamento. Se está com uma depressão, desanimado, pensamentos negativos, medos exacerbados, tem que procurar um tratamento. Não tem que ter tabu. Então, o geriatra trabalha também contando com auxílio de outras disciplinas? Também, não. Você tem a cardiogeriatria, a psicogeriatria, que é uma das coisas que eu faço muito e gosto, que é a psiquiatria do envelhecimento humano, passar os antidepressivos, tirar os tarjas pretas, tirar os sedativos, isso é o dia a dia no consultório geriatra, no congresso você vai ver os congressos mundiais de geriatria. O geriatra é aquele defensor grande, o combatente, não
ao sedativo, porque a gente sabe que ele aumenta o risco de acidente à medida que você envelhece, diminui a disposição para a atividade física. O sono não é um sono saudável, a pessoa dorme com tarja preta, o sono não é saudável, né? Você não tem um sono REM, não tem um sono restaurador como deveria. Então a gente tem que tirar o que está causando a insônia para não precisar ter um sono, vamos dizer assim, artificial com o sedativo. E hoje já tem medicamentos alternativos que não são tarja pretas, que o pessoal tem usado muito, tipo o Zolpidem tem crescido, e que tem estudo mostrando que ele tem efeitos colaterais. As pessoas estão começando a usar de forma contínua. Tem que ter cuidado, uns que colocam embaixo de língua, outros que não é tarja preta, mas que também pode comprometer a função cerebral, está relacionada a fator de risco para Alzheimer, já em estudos americanos. Se as pessoas pegarem lá e procurarem trabalho científico, site de pesquisa americanos, colocar o nome da substância Zolpidem Alzheimer, vai achar. Então o sono também é importante. Estou buscando sono aqui, mas a gente vai falar do humor. Então o humor tem várias formas para tratar. Existem vários medicamentos hoje, na linha moderna, com menos efeitos colaterais, para melhorar o humor. Grandes profissionais de psicologia, com terapia comportamental cognitiva, várias formas alternativas que trazem melhoras para o humor. Desculpe interromper, doutor, é um reflexo do momento, do ambiente ou da criação, de um passado, como o senhor também falou. Isso. Né? E com o auxílio da psicologia né, e da psiquiatria também, pode favorecer que ele mude o seu estilo de vida ou vire a página que tem deixado ele nessa situação. A gente entrevista aqui muito psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? Todos eles têm um conhecimento, né? Ou conhecimentos variados, né? Sobre como pode ajudar as pessoas. E quando eu falei de virar a página, porque tem gente que vai até a tumba com aquele problema e não largou, né? No caso do perdão que o senhor falou, que a pessoa vive mais, né? O otimista vive mais. O otimista vive mais, né? É porque o otimista é aquele que mantém a esperança, que é a nossa relação mais íntima com Deus, que é a fé. Então a questão da fé, né, no seu tempo, ela é importantíssima, a manutenção da fé. A fé para aceitar as perdas e a fé na certeza de um dia melhor amanhã, né? Manter essa esperança positiva. Então a questão da religião está mostrando que as pessoas que têm religião também vivem mais. Temos que também falar sobre isso, a questão da cultura. A cultura religiosa, o estudo da relação da cultura religiosa com a longevidade existe há décadas. Está comprovado que as pessoas que têm religião, elas vivem mais. E se elas têm religião com o essencial, que é a fé, certamente ela vive mais e melhor, né? Compreendo, né? Porque tem a esperança, como o senhor acabou de falar. É verdade. Né? De que tudo tem um propósito. Doutor, o senhor é presidente da Associação dos Amigos Idosos do Brasil. Isso. Né? Como é que é o trabalho da associação na sociedade? Pronto, o que é que tem feito? A AME, ela é criada com apoio de seu João Valmir, da FAPIS, da Federação dos Aposentados e Pensionistas aqui do Estado de Sergipe. Ele levou a nossa AME até a COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Brasil. E nosso trabalho tem sido, junto a essa rede que já existe de aposentados organizadas, fazer um trabalho diferente. Você tem no Brasil muitas associações assistencialistas para fazer aquele filme, ajudou o idoso carente, o idoso frágil. Nosso trabalho tem sido um trabalho de busca de voluntários para conscientizar para o envelhecimento saudável. A frase que a gente diz é que se você envelhece bem, você tem menos fragilidade e vai sofrer menos. Então é um trabalho mais de educação para o envelhecimento saudável, em busca de proteção para evitar sofrimento. A gente tem feito isso aproveitando o que já existe e que precisa de apoio do profissional médico, do geriatra. As organizações que já existem, a gente dentro da associação, a gente está integrando com essa Federação de Aposentados, com a Federação Nacional de Aposentados, e levando o nome do nosso estado, né? A gente dá palestra a nível nacional nesses encontros, orientando, passando informações, estamos organizando a sistemática de passar de forma regular informações, já estamos passando de forma regular informações para todo o Brasil sobre temas sobre envelhecimento humano. A COBAP, a Confederação Nacional dos Aposentados, ajuda. Se você for lá, vai ter o link com artigos sobre envelhecimento colocado por mim, a gente coloca lá e nacionalmente é mandado para todos os estados do Brasil e está chegando a todos os aposentados cadastrados, são milhões que estão recebendo, e a gente está tentando fazer um trabalho crescente. A gente quer organizar isso para que a gente tenha uma educação, uma universidade para a longevidade em nosso país de forma contínua. Esse é o papel da AME que a gente quer fazer, por isso que a gente botou a Associação dos Idosos do Brasil, porque o trabalho já existe a nível nacional, a gente quer fortalecê-lo. Não é fácil, mas a busca está aí, a gente está tentando fazer esse trabalho crescer.
ações do Instituto de Atenção à Longevidade. Já é um outro trabalho do senhor. É outro também. trabalho. Esse aí já envolve pesquisa. A gente tem trabalhos com a questão do alumínio. Tem um pessoal que está fazendo trabalho, agora a gente está fazendo com estudantes de medicina, de os sintomas relacionados ao excesso de alumínio. Já fizemos trabalho relacionado a perfil do idoso, urbano, rural. A gente tem esse trabalho todo e a gente cria modelos de ações que possam favorecer o envelhecimento saudável. Então a gente faz o trabalho de assistência e também de programas diretos que possam amanhã ser modelos. Aí o Instituto já tem uma linha mais de pesquisa, de trabalho direto para envelhecimento saudável, que não envolve só o idoso. Aí a gente já pega a população de todas as idades, aí já faz um estudo mais gerontológico, em que a gente pega pessoas até mais jovens e a gente dá atenção a essas pessoas desde cedo, desde a atenção direta individual até a coletiva. O nosso produtor, o Ney, pediu para fazer uma pergunta aqui ao senhor sobre a metformina. Pois não, é um medicamento para diabetes. Qual é a relação dela com a longevidade? A metformina, ela vai ajudar a baixar os níveis glicêmicos, da pessoa que tem diabetes. Algumas pessoas têm que ter o cuidado, às vezes o pessoal usa porque a metformina pode, em algumas pessoas, favorecer a diminuição de peso, mas tem que ter cuidado com o risco de hipoglicemia, não usar de forma aleatória, tem que ter indicação médica. É um medicamento, tem que ter acompanhamento, ela é médico, porque ela vai ajudar a baixar os níveis glicêmicos e aumenta o tempo de vida, a longevidade, mas a gente tem que ter cuidado com os possíveis efeitos colaterais. Cada indivíduo tem sua susceptibilidade, ele vai responder bem a um medicamento ou ter efeitos colaterais ao mesmo, outra pessoa, efeitos colaterais ao mesmo medicamento. Essa substância é encontrada... Ela é encontrada em alimento? todos... Não, metformina é um medicamento que você encontra nas farmácias, redes do SUS, Sistema Único de Saúde. É uma substância criada. É uma substância criada, não é uma substância natural. Não existe naturalmente. Não. É uma substância que é muito usada no país, principalmente pelos diabéticos iniciais, a metformina, diabetes leve inicial, taxa glicêmica leve, que não conseguiu corrigir com alimentação, atividade física, geralmente é o primeiro medicamento a ser utilizado para tentar compensar o diabetes. Doutor Antônio Cláudio, a gente está muito agradecido com a sua participação em nosso programa. Eu acho que temos que ter uma série de entrevistas com o senhor, porque tem muita informação que o senhor tem para nos dar. E para você que está preocupado, em chegar lá nos seus 60, 65 anos, hoje nós estamos num momento que até a aposentadoria está complicado para se chegar, mas fique atento aí a essas explicações, essas orientações do doutor. E nós aqui da televisão só temos a agradecer.